pessoal, tudo bem com todos vocês? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal do Vale Concurso. A Prof está aqui com você aí do outro lado, com destino à sua aprovação na Guarda Civil Municipal de Taubaté. Pois é, sabe que é uma honra, viu? Saber que você está aqui juntamente comigo no canal do Vale Concursos, nessa nossa aula zero, né, com destino à nossa aprovação na GCM de Taubaté. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, professor. O que nós vamos fazer aqui hoje, nessa nossa aula zero, né? Nós vamos dialogar, eu e você que se encontra aí do outro lado, com destino à sua aprovação na GCM de Taubaté. Nós vamos dialogar sobre o conteúdo programático da língua portuguesa aí que veio no seu edital. Por isso a gente fala aula zero, né? É aquela aula de direcionamento, não é verdade? Pois é, a prof do lado de cá, você aí, vou te direcionar, tá? Ao conteúdo direitinho para você poder estudar com muita qualidade, com muito foco e muito objetivo. Mas antes desse direcionamento, eu quero te fazer um convite, tá? Você que está aqui juntamente comigo no canal do Vale Concursos, que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva, aperte o sininho da notificação, viu? Fique à vontade aí para você acompanhar tudo que rola aqui com destino à sua aprovação na GCM de Taubaté, beleza? E outra coisa também, você que ainda não adquiriu os nossos produtos, né, com destino à sua aprovação neste concurso da Guarda Civil Municipal de Taubaté, é só escanear aqui, ó, o QR Code com a tela, né, com a câmera do seu celular, tá? Escaneie aí com a câmera do seu celular e adquira os nossos produtos para te auxiliar aí, da melhor forma possível com destino à sua aprovação. Combinado? Então, beleza. Vem para cá, então, agora que a gente vai começar a dialogar sobre os assuntos que vieram aí dentro do quesito língua portuguesa. Bom, interpretação e compreensão de diversos tipos de textos, literários e não literários. Escuta o que a prof tem para te direcionar com relação a isso. Leia muito. Se você que se prepara para esse concurso da GCM de Taubaté, está aqui com português e tem dificuldade em interpretação e compreensão de texto, você precisa fazer o quê? Você precisa ler. É ler, ler, ler e ler, entendeu? Pois é, pega ali todos os dias, né, um pequeno trecho, comece assim, professora, eu tenho muita preguiça. Pois é, comece ali lendo um parágrafo, no outro dia você lê mais um, né, dois ali, e assim você dá sequência até você conseguir fazer uma leitura extensa de alguma coisa, porque nós praticamos, né, o hábito de leitura e este hábito de leitura nos ajuda aí muito, né, nas questões que a gente vem praticar depois. Quando você estiver lendo, analisa ali o que você leu, né, aquele pedaço, aquele trecho que você fez leitura, observe aquele trecho, analise aquele trecho. Peraí, deixa eu observar quem que praticou a ação aqui, quem fez o seu o quê, como é que foi isso aqui, né? Qual que é a temática desse parágrafo aqui que eu estou lendo, né? Pois é, comece a compreender, a interpretar, a questionar aquele trecho, né? Aquele texto que você fez leitura dele, tá? Quando se fala aqui, né, em textos literários e não literários, fala-se em textos que giram, né, os veículos de comunicação, tá? Então, você está diante de um texto podendo ser literário, um texto narrativo, alguma coisa assim, como também um texto que não é literário. Por exemplo, uma bula de um remédio, né? Um texto dissertativo em um artigo científico, tá vendo como funciona? Então, assim, faça leitura. Quando você estiver fazendo leitura, como é que eu vou fazer para memorizar? Comece a grifar ali dentro dos parágrafos que você está lendo as palavras ou expressões chaves, tá vendo? Porque você consegue aplicar essas situações em prova, tá vendo como é que funciona? Pois é, você consegue aplicar isso bonitinho em cenário de prova, tá? Então, já vamos fazendo leitura para ir se adequando aí, né, ao contexto, aos contextos, para a gente não travar. Porque eu falo o seguinte, a maioria dos concurseiros de plantão tem dificuldade com relação a isso. Tem dificuldade com relação a fazer o quê? A entender do assunto, tá vendo? Tem dificuldade, não adianta. Professora, eu tenho muita dificuldade de interpretação e compreensão de texto. Por quê? Porque eu não faço leitura. É simples, entende? Eu não pratico leitura e interpretação, né? Essa interpretação aí não é só questões que você vai interpretar, não. É a compreensão, né? As perguntas, como você analisa aquilo que você leu. Compreendeu? Beleza, então. Agora é o seguinte, temos logo em sequência sinônimos e antônimos, né? A gente tem isso aí. Beleza, é um contexto difícil de prova? Não é.
Não é um contexto difícil de prova. Nós sabemos isso. Quando você está diante de palavras sinônimas ou expressões sinônimas, você está diante de expressões ou palavras que podem ser substituídas por uma outra ali, sem que haja perda de sentido, né? Elas têm que ter um significado ali semelhante, não é assim? Pois é, e quando se fala de antônimos, são palavras ou expressões que têm sentido contrário um ao outro. Então, é um conteúdo muito tranquilo de se ver, tá? Você vai praticar questões, claro, você vai adquirir o nosso preparatório, estudar na nossa plataforma, vai adquirir ali, vai visualizar as questões, beleza, vai ficar mamão com açúcar aí para você, ok? Ótimo. Agora é o seguinte: sentido próprio e sentido figurado das palavras. É outro assunto difícil? Não. Não é outro assunto difícil. Logo depois, nós até tivemos entre parênteses o quê? Figuras de linguagem, né? Então, tem sentido próprio, sentido figurado e as figuras de linguagem. O que acontece aqui? Deixa a prof te explicar. Esse cenário, sentido próprio e sentido figurado, não é cenário de problema para você em prova. Por quê? É simples, olha. Quando você tem algo no sentido próprio, você tem algo no sentido real. Nenhuma informação ali dada a você vai ser uma informação avulsa, tá vendo? Em cenário de questões que você vai praticar ou em cenário de prova, tá? Beleza. Então, atenção aí. Quando você tem sentido figurado, você tem um cenário em que tem alguma coisa pro lado subjetivo da situação. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, não está totalmente no sentido real. Tem alguma coisa ali na vertente subjetiva. Então, isso denota sentido figurado. Tratando disso aí, logo já puxou o quê? As figuras de linguagem. Bom, se eu digo para você o seguinte, se este certame para a Guarda Civil Municipal de Taubaté trouxe figuras de linguagem, de acordo com todo o cenário de guardas municipais, porque eu falo que o Vale Concursos se tornou especialista em concursos de guardas municipais, eu digo para você o seguinte, se a banca trouxe figuras de linguagem, prepare-se, porque realmente tem condições de cair. E nós temos aqui o quê? Mais de 20 figuras de linguagem. Isso são as básicas, as mais cobradas em provas. Então, aqui no cenário figuras, a prof vai dizer para você o quê? O que que eu digo para você com os meus mais de 17 anos de profissão aí? O que que eu digo para você? Estude, aqui não tem regra, aqui não tem como você falar assim, eu posso montar isso aqui assim que vai dar certinho, eu posso seguir essa vertente vai dar certo. Não, não tem como. Você tem que fazer leitura das figuras, entender não é difícil, já vou te avisar, porque às vezes você tá aí e nunca fez um concurso público. Aí a prof fala que isso aqui você corre, não vou fazer mais. Não, não é assim, né? Não é assim. Calma, respira, não surta e vamos continuar, né? Assim? Pois é, não é assim. Então, o que acontece? Eu só quero que você tenha o hábito de leitura, porque tem coisas na língua portuguesa que você vai precisar ler com frequência, entendeu? Se você tentar um macetinho ali, beleza, deu certo, ok. Mas tem coisas que você não vai conseguir. Tem coisas que não adianta que você não vai conseguir. Então, assim, é lendo mesmo. É ler. Pega ali umas 3 vezes na semana, dá uma lida nas figuras. Claro que nós temos figuras que aparecem com mais frequência. Por exemplo, metáfora, metonímia, personificação prosopopeia, eufemismo, antítese, paradoxo, sinestesia, ironia, hipérbole, tá vendo? Nós temos essas figuras que costumam aparecer com mais frequência, tá? Mas é o que a professora diz. Tem que ler, tem que ter o hábito de leitura de todas elas. Então, já anota aí, né? Eu quero minha aprovação, aí você coloca quero minha aprovação. Então, figura de linguagem. Todos os dias. Tá vendo como é que é? Pois é. Agora é o seguinte, continuando, a gente tem o que aqui agora? Olha, pontuação. Tá bem aqui, né? Do ladinho aí do meu dedinho, ó, pontuação para você. Olha a pontuação acontecendo aí. É cenário de prova? Eu digo que sim. De acordo com todas as provas para guardas municipais, né, que o Vale Concursos tem assistido, porque mais uma vez eu repito que o Vale tem se tornado especialista, já se tornou, né, especialista em concursos de guardas municipais, eu digo para você o seguinte, esse quesito pontuação é quesito de prova. Tá vendo como é que funciona? Por que é quesito de prova, professor? Por que a senhora fala que isso é quesito de prova? Por quê? Porque a pontuação, assim como a acentuação gráfica, assim como a ortografia, está em todos os cenários, praticamente todos. Tá? Não vou falar em todos, né? Porque senão vou ser muito radical. Mas em praticamente todos os cenários de guarda municipal. Entendeu? De provas de guardas municipais. Isso é independente da banca examinadora.
E aí eu vou te alertar, porque nós estamos aqui numa aula de direcionamento, em um momento zero aí, né? Em um momento de direcionamento, de aula zero, para te ajudar aí na GCM de Taubaté, vou dizer para você o seguinte: você estuda, visualiza o conteúdo de vírgula com mais precisão. Então, você vai estudar todos os sinais de pontuação e vai visualizar a vírgula. Falo com você com precisão aqui, com propriedade, tá? Por quê? Porque a vírgula é o sinal de pontuação que tem o maior número de regras. Isso é fato, tá? Então, em um cenário de pontuação, por que você vai deixar a vírgula passar batido? Não pode, de jeito nenhum. Por quê? Porque a vírgula é o sinal de pontuação que possui o maior número de regras. Então, vamos tomar muito cuidado com esse cenário de vírgula aí, beleza? Porque é a maior possibilidade de prova. Fechou? Ok. Agora é o seguinte, nas classes de palavras, que é logo abaixo aqui, a gente tem o cenário classe de palavras, veio aí, olha, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Olha só, vieram aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes de palavras. Faltou aí o artigo, faltou aí a interjeição e faltou aí mais alguma outra que eu não estou visualizando aqui agora, tá? Nós tivemos 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou aí o artigo e a interjeição. Beleza. Porque são 10 classes de palavras que nós temos. Então, vamos lá, né? Para a gente poder associar aqui de forma bem resumida. Olha só. O substantivo, o que ele faz? Dá nome. O adjetivo qualifica o substantivo. O numeral quantifica o substantivo. O pronome substitui ou acompanha o substantivo. Olha só. O verbo, indicação, fato, estado, fenômeno da natureza. O advérbio, circunstância de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Olha o que a gente tem aqui, tá? Olha aí. A preposição e a conjunção servem como conectivos. Professora, porque isso é o que todo mundo me pergunta, professora, quais são os itens que nós estamos vendo aqui, professora? Nesse cenário classes de palavras, que pode ser peso para mim em situação de prova. Uma vez, prof, que nós estamos aqui, né, numa aula de direcionamento, beleza? Beleza. Quais são os itens então, professora? A senhora acha, assim, que eu tenho que dedicar muito, 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 muito aqui? Sabe quais? Preposição, conjunção, verbo, olha só, e pronome. Então, ó, preposição, conjunção, verbo e pronome. Nós temos que dedicar, mas é dedicar muito mesmo a essas classes gramaticais. É lógico que você tem que estudar todas as 8 que apareceram aqui, todas, sem deixar nenhuma passar batida. Nenhuma. Temos que estudar todas as 8. Só que nós temos 4 delas, né, que a prof disse aqui, que é o quê? Verbo, pronome, conjunção e preposição. Essas nós temos que estar com elas, como se diz, né? Bem no coloquial, na ponta da língua, tá vendo? Por que nós temos que estar com elas assim, afiadíssimas aí, pra gente poder gabaritar as questões? Porque, por exemplo, pronome. Pronome você tem 7 flexões de pronome, 7 classificações, olha só. E as principais aí, eu espero que você esteja anotando, né? E as principais aí, que de provas, são quais? Pronome pessoal e pronome relativo. Dentro do cenário do pronome, nós também temos a colocação pronominal. Olha ela logo aqui embaixo, ó, colocação pronominal. Olha aqui, tá vendo? Colocação pronominal. Então, ela está ali embaixo, logo abaixo. Então, isso você vê dentro do cenário dos pronomes. Então, você tem lá nos pronomes os empregos deles, as classificações, que a prof diz para você que se prepare, né? Para pronomes pessoais e pronomes relativos. Você tem aí também o cenário colocação pronominal e você tem o cenário formas pronominais. Então, por isso que o pronome é importante, tá vendo? Olha só. No verbo, por que o verbo é importante? Porque o verbo é a classe gramatical que mais sofre flexões. Pensa numa classe que mais sofre flexões, é o verbo. Então, o que você tem que fazer? Dedicação total a ele. Tá vendo como é que funciona? Pois é, dedicação total ao verbo. Tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar verbo, você vai estudar todo o cenário do verbo. Só que você vai priorizar, porque é o que realmente costuma cair em cenário de prova, você vai priorizar o quê? Você vai priorizar tempos e modos verbais, tá?
e as vozes verbais. Então, no cenário verbo, que é um cenário muito importante para a gente, nós vamos priorizar tempos e modos e vozes verbais, ok? Isso é uma aula de direcionamento para você que vai fazer o concurso da GCM de Taubaté. Uma aula de português bacaníssima aqui, totalmente free no canal do Vale Concursos para te auxiliar com destino à sua aprovação. Já te falei, não adquirir os nossos produtos para a GCM de Taubaté? Escaneia aqui o QR Code. Olha ele aqui bonitinho para você, tá vendo? Com a câmera do seu celular e adquira os nossos produtos que vão te auxiliar aí na sua aprovação neste concurso público da GCM de Taubaté, tá vendo? Não está inscrito no canal do Vale Concurso ainda? Inscreva, aperte o sininho das notificações para você ficar ligado em tudo que rola aqui no Vale Concursos todos os dias, semanalmente aí, com destino à sua aprovação. Beleza? Pois é, então vamos continuar agora, né? O que a gente tem aqui? A gente poder continuar aqui. Vamos falar sobre a conjunção, que é outro ponto importante que a prof diz para você, que consta aqui, né, na nossa aula 0. Olha só. De acordo com a conjunção, por que a gente entende que conjunção e preposição é importante de prova? Porque são classes conectoras. São classes que exprimem sentido para a gente. Então, pode cair uma conjunção na prova, te pedindo ali para associar o sentido que ela atribui. Da mesma forma que a preposição. Pode cair uma questão também te pedindo para substituir um conectivo por outro, sendo ele preposição ou conjunção, por outro, sem perder o sentido. Então, olha também que coisa muito importante de se ver, que coisa muito interessante de se ver, tá vendo? Então, no cenário pontuação conjunção e preposição, preste muita atenção nas relações de sentido que cada um desses conectivos pode atribuir para você, tá vendo? Pois é, quisera eu que quando eu estivesse estudando, né, eu tivesse um professor que me desse esse direcionamento que você está tendo aqui no canal do Vale Concursos hoje, tá vendo? Quisera eu ter esse direcionamento aqui, né, para eu poder estudar ali de forma bem precisa, pontuando realmente os itens que são importantes e os tópicos importantes dentro de cada item, para que eu, né, conseguisse aí a minha aprovação de forma bem eficiente. Então, olha só. Já sabemos o que nós vamos fazer no cenário morfologia. Confere? Confere. Agora, olha só, no cenário classe de palavras. Agora, olha aí que logo abaixo nós tivemos concordância verbal e nominal. Concordância, você que vai pegar o material e vai estudar, a concordância é a classe mais complexa, é o item mais complexo da gramática da língua portuguesa. Mas quando você estiver estudando o cenário concordância, você vai ver lá os casos particulares da concordância. Esses casos particulares, além de você saber as regras básicas, né? Você tem casos particulares que são muito importantes para você. Primeiro, você precisa, para o cenário de prova, né, ao longo dos seus estudos aí, saber o princípio básico da concordância nominal e o princípio básico da concordância verbal. Bom, vamos lá. Quando você tem concordância nominal, você tem adjetivo, artigo, numeral, pronome, concordando com o substantivo. Isso é o princípio básico de uma concordância nominal. Na concordância verbal, você tem o princípio básico que verbo concordando com o sujeito. Beleza. Ok, professor. Certíssimo aí. Muito bom. Agora é o seguinte, tem casos particulares dentro de cada uma dessas regências que você que está aí do outro lado, dessas concordâncias, né? Que você que está aí do outro lado precisa saber. Por exemplo, lá na concordância nominal, tem a regra do anexo incluso kit, dessas palavrinhas, como que elas concordam, anexo incluso kit. Tem a regra das expressões é proibido, é permitido, é necessário e é bom. Tem a regra da palavrinha possível, da palavrinha bastante, da palavrinha mesmo, olha só, tá vendo? Então, esses casos aí, tem a regra da expressão em anexo, tá vendo? Então, esses casos particulares são casos que nós devemos ter todos os olhares abertos para eles, tá vendo? São casos particulares, são itens que se encontram dentro dos casos particulares da concordância nominal. Tá vendo como é que é? Pois é. Agora é o seguinte, na concordância verbal, onde verbo concorda com o sujeito, nós também temos que prestar atenção nos casos particulares. Também temos que prestar atenção aí, tá? Por quê? Porque nesses casos particulares da concordância verbal, você vai ver lá concordância do verbo ser, que é uma particularidade de prova, tá vendo? Quando você tem sujeito no singular, sujeito simples e sujeito composto, como que o verbo está concordando ali,
Tá vendo? Quando você tem pronome relativo logo depois do sujeito, o pronome relativo quem, o pronome relativo que, tá vendo? Verbos passivos que fazem voz passiva sintética, verbos impessoais que fazem oração sem sujeito. Como essas situações acontecem, você precisa ter conhecimento delas. Verbos dar, soar e bater, como é que funciona, tá vendo? Então, são casos principais dentro da concordância verbal, ok? Beleza. Agora nós vamos para o cenário regência. Está logo aqui abaixo, ó. Logo aqui abaixo, ó. Regência, tá vendo? Regência verbal e nominal. Olha aí, tá vendo? O que acontece com a regência verbal e nominal? A regência é a parte da gramática onde acontece o seguinte, olha só. Nós temos nomes e verbos exigindo complementos corretos depois deles. Basicamente é isso. Então, na regência nominal, você vai parar no nome, vai perguntar com preposição e a mesma preposição está ali introduzindo o complemento nominal. Tá certo que você tem que estudar um pouquinho isso aí, né? É lógico, tem que ter conhecimento dos itens. O que é complemento nominal? Tem que ter conhecimento do complemento nominal para aplicar a regência, né? Beleza. Agora é o seguinte, a regência verbal é o verbo e seu complemento. Tá vendo? Se você está diante de um verbo que nunca vai mudar de regência, beleza, você tem que saber a regência dele, se ele é VTD, se ele é VTI, né? Verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo intransitivo. Na regência verbal também, você tem que prestar atenção se tem a presença de um pronome oblíquo ou não dentro de um contexto. Porque isso, diante de alguns verbos, faz alteração na regência. Por exemplo, o verbo esquecer ou lembrar. Se tiver pronome oblíquo, eles têm que ser transitivo indireto, esquecer ou lembrar. Se não tiver pronome oblíquo dentro do contexto, eles têm que ser transitivo direto. Tá vendo? Agora, outros verbos mudam de regência de acordo com o sentido. Se mudar o sentido, vai mudar a regência. Tá vendo? Então, nós temos que ter esses tópicos como conhecimento pra gente. Tá vendo? Pra gente poder associar, atribuir direitinho, não errar de jeito nenhum, tá? Beleza. Continuando agora, nós temos a colocação pronominal. Já falamos sobre ela, que a gente visualiza isso estudado dentro do pronome, mas a prof quer ressaltar para você o seguinte, você vai ver aqui próclise, mesóclise e ênclise. Cuidado com essas colocações, preste muita atenção nos termos que acontecem, né? Antes ali do verbo para que você faça próclise obrigatória. Muito cuidado com isso, você não pode deixar isso aí passar batido de jeito nenhum, não, tá? Ok. Preste atenção em como o verbo está para que ele faça mesóclise, para que ele faça ênclise, ok? Beleza. Agora, a crase, né? Vamos falar sobre a crase aí. A crase é a junção, né? Do artigo a com a preposição a, vai juntar ali, vai receber o acento grave, que é o acento que denota a crase, não é assim? A ocorrência da crase. Pois é, professor, o que eu tenho que prestar atenção aqui? Aqui você tem um cenário de regras, claro, no mínimo 17, tá? A prof tem que ser bem precisa para você aqui. Só que é o seguinte, atribui com carinho, com cuidado, dia após dia, tá? Todas as ideias da crase, porque eu tenho certeza que você vai conseguir aí a sua, né, gabaritar questões que você for praticar com relação a isso. O que você precisa entender, no primeiro cenário, para você já eliminar situações, é o seguinte: nós não usamos crase antes de palavra masculina, não usamos. Não usamos crase, né? Não vimos crase antes de verbos, e nós só visualizamos a crase antes de palavra feminina, fora de um objeto direto. Então, isso já te ajuda muito, né? Muito. E como regra básica da crase, né? Se você, vai chegar lá na hora que eu tô praticando as questões ali e eu vou esquecer, e eu esqueci as regras da crase. Impossível você fazer isso, né? Porque você está estudando conteúdo todos os dias, não é verdade? Pois é, português, se nós queremos a nossa aprovação em qualquer concurso público, que seja GCM de Taubaté, que seja qualquer GCM do universo, ou qualquer concurso público do universo, o que a gente tem que fazer? Português tem que estar no nosso roteiro de estudo diário, não adianta, não adianta. Tem gente que pergunta assim, professora, como que a senhora conseguiu e consegue transmitir o conteúdo com esse conhecimento? Todos os dias português, todos os dias. Se eu não tiver o domínio de língua portuguesa todos os dias, eu vou estagnar, eu não vou conseguir visualizar nada, eu não vou conseguir transmitir conhecimento, conteúdo com qualidade para você. Eu não vou conseguir transmitir conhecimento para você. Tá vendo como é que é? Pois é, então tem que estudar português todos os dias, ok? Beleza.
E tem que visualizar a crase todos os dias, porque a crase é um dos itens de prova. É cenário atualizadíssimo de prova. Desde quando eu entendo de concurso público, crase nunca, ou assim, vou falar nunca, né? Mas praticamente assim, 90% do cenário de prova, a crase tá ali, entendeu? Pois é, então vamos abrir o olhão de Tandera, né? Outra coisa, processos de formação de palavras que você está visualizando aqui. O que acontece com os processos de formação de palavras? Nós temos aqui o seguinte: nesses processos, nós vamos conhecer, quando você adquire o nosso preparatório, né? A prof está lá e eu estou lá dando aula para você. Você visualiza as estruturas de uma palavra. Depois que você entende as estruturas da palavra, você consegue visualizar ali os processos de derivação e composição de uma palavra. Quais são os processos de derivação de uma palavra? Ah, nós temos 6. Olha só, o que é uma palavra derivada? Você vai estudar isso lá dentro. Quais são os processos? Nós temos 6. Ah, o que é uma palavra composta? Você vai estudar isso lá dentro. Ah, quais são os processos de composição? Nós temos 2. Esses processos de derivação e composição de palavras são as maiores ocorrências, tá, em provas, dentro do cenário, estrutura e formação das palavras. Então, aqui já veio até de cara, né? Processo de formação, ótimo. Quais são os processos de derivação? Quais são os processos de composição de uma palavra, de derivação de uma palavra? Então, estude o conteúdo de estrutura e formação visualizando esses processos de derivação e composição, ok? Beleza. Agora é o seguinte, coesão. Tranquilíssimo demais. Esse nome coesão vem em certames só para te direcionar. Que se tem alguma coisa coesa, tem alguma coisa vista dentro do cenário culto da língua portuguesa. Se está coeso, está coerente, tá? Então, às vezes você vai ver assim, de acordo com a coesão, não surta. De acordo com a coesão, é escrito dentro do padrão culto da língua portuguesa. Ah, o contexto não está coeso. Não está escrito dentro do padrão culto da língua portuguesa. Tá vendo como é que é? Pois é, só prestar atenção nisso aí, não tem erro de jeito nenhum, ok? Beleza. Agora a gente vê aqui o seguinte, ortografia. Bom, o cenário ortografia, eu disse, né? Pontuação, acentuação e ortografia são cenários de provas de guardas municipais, independente da banca examinadora, independente para qual concurso seja, entendeu? Pois é, então, GCM de Taubaté, português para você, olha o cenário ortografia. Tem que estudar ortografia, tem que estudar acentuação gráfica, beleza? Estão todos os dois unidos no cenário ortografia para você em situação de prova. Então, quando você adquire o nosso preparatório, você vê ali, né? A aula de ortografia e logo depois a aula de acentuação gráfica. Por quê? Porque você precisa ter tudo bonitinho ali para você poder entender o cenário ortográfico, ok? Beleza. Ah, a palavra está acentuada corretamente ou não? Se ela não estiver acentuada corretamente, ela não está grafada corretamente. Tá vendo? Ela não está escrita corretamente, porque faltou o acento. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, tudo isso você visualiza em cenário de prova bonitinho, quesito ortografia. Claro, claro. Tem coisas que são muito mais precisas em prova. Por exemplo, dentro exclusivo da ortografia, tem o caso dos porquês, que é uma particularidade de prova. Atente-se a eles, tá? Dentro do cenário acentuação gráfica, tem algumas acentuações, por exemplo, verbos ler, crer, dar e ver. A acentuação dos verbos ter e vir no plural, né? Ler, crer, dar e ver no plural. A acentuação das palavras, dos hiatos tônicos no i e no u. Você vê a acentuação das monossílabas, paroxítonas, proparoxítonas. Então, tem coisas muito importantes para você dentro deste cenário. Tá vendo como é que é? Pois é. No mais, a prof diz para você o seguinte: tenha foco, tenha determinação, tenha disciplina, seja confiante. Nós estamos aqui em uma aula zero do conteúdo de língua portuguesa, mas você, quando você adquire o nosso preparatório, tem tudo bonitinho lá para você. Tudo muito bem explícito, tá? Com toda, né, como é que eu posso dizer? Com toda a precisão do universo, tá? Para você poder conseguir ali ter um direcionamento legal. Os conteúdos são muito bem explícitos na plataforma para você, para que você tenha realmente um direcionamento de qualidade, tá? Para que você seja aprovada nesse concurso da Guarda Civil Municipal de Taubaté, beleza? Pois é. Então é isso, né? Fique ligado aqui no canal do Vale Concurso, que a prof volta e outros professores também, trazendo conteúdo de muita qualidade,
para te auxiliar na sua aprovação. Combinado? Então é isso. Fica com Deus. Um grande abraço. Pratique muitas questões. E não esqueça, português tem que estar na sua cabeça todos os dias. Combinado? Te aguardo aqui. Se Deus quiser, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Fui.